Olá, senhores! Vamos lá para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só, a figura representa esquematicamente um diodo, dispositivo eletrônico formado pela junção de dois cristais semicondutores, um com excesso de portadores de carga positiva, denominado P, e o outro com excesso de portadores de cargas negativas, denominado N. Junto à região de contato desses cristais, representado pela faixa sombreada, nota-se que, por difusão, parte dos portadores de carga positiva do cristal P passam para o cristal N e parte dos portadores de carga negativa passam do cristal N para o cristal P. Liga-se esse diodo a uma pilha, formando o circuito da figura a seguir. O diodo, senhores, é um instrumento eletrônico, vamos dizer assim, que ele pode ser representado também não só por esses dois cristais unidos, tá? Mas o símbolo dele, que pode aparecer para vocês, deixa eu mudar a cor aqui, seria mais ou menos desse jeitão aqui, ó. Isso daqui é o que representa para nós, tá? O símbolo que representa um diodo. E essa setinha indica exatamente para nós qual é o sentido permitido de corrente elétrica. Normalmente ele é pintadinho aqui também para nós, tá? Então essa setinha indica para nós aí o sentido que a corrente elétrica pode passar. O diodo é um instrumento que ele permite apenas passagem de corrente elétrica em um sentido, sempre indo do P para o N, para nós aqui, tá? É o sentido obrigatório. Pião, não é possível passar corrente no sentido contrário? Até existe aí o chamado tensão de ruptura, né? Que é quando você vence a resistência desse diodo, e aí você pode até conseguir no sentido contrário, mas é uma corrente baixa, mas não utilizada, né? Você não coloca uma DDP tão alta assim. Essa ideia de trabalhar com o diodo dessa forma, com o instrumento que é o diodo, é que nós sabemos que a nossa corrente é alternada, estão lembrados? Tem hora que a nossa corrente, se a gente tiver um gráfico aqui, ela é positiva, tem hora que a corrente inverte o sentido e a gente representa negativo. Então, o diodo, ele permite você trabalhar com a corrente apenas em um sentido. Quando a corrente se alterna, inverte o sentido, essa corrente não passa pelo diodo, não circula corrente no teu circuito elétrico. E como isso acontece, né? Na verdade, o que acontece é o tipo de elemento químico que você trabalha. E quando você dopa esse elemento químico, ou seja, você mistura uma outra substância nele, as ligações que podem aparecer acabam resultando em dois tipos. Em uma delas, você deixa elétrons sobrando, então eles se ligam todos com uma certa quantidade de elétrons entre esses elementos, e sobra elétrons de um lado. Do outro lado, você, no caso positivo, né, no P, você faz uma dopagem diferente com outro elemento químico, né? E aí você acaba faltando elétron nas ligações, né? Essas ligações covalentes que tem entre os elementos. E aí ficam lacunas, né? Espaços vazios faltando elétrons. Isso permite que elétrons, então, que estão sobrando do lado N, passem para o lado P, para preencher aquela lacuna. Porém, o contrário não é possível, né? Porque você não tem como passar elétrons do lado P para o lado N, já que todas as lacunas estão preenchidas. O máximo que a gente consegue aqui é que alguns íons positivos passem do lado P para o lado N para poder tentar, de alguma forma, anular aqueles elétrons que estão sobrando ali nas ligações entre os elementos. Então, a ideia do diodo é que elétrons passem do lado N, carga negativa, né? Íons carregados negativamente, passem do lado N para o lado P. Se a carga elétrica negativa se move da esquerda para a direita, é porque a nossa corrente elétrica, obviamente, no sentido contrário por convenção, né? É desculpa. Se os elétrons passam da direita para a esquerda, né? A corrente elétrica, ela vai da esquerda para a direita. Então, o que a gente percebe que vai ocorrer aqui nesse diodo é que íons negativos, ou parte da carga negativa, passa de N para P. E íons positivos passam de P para N. E a corrente elétrica, obrigatoriamente, ela vai ser aqui no sentido horário para nós, né? Saindo ali do polo positivo do nosso gerador, indo de P para N e voltando ao polo negativo do nosso gerador. Tranquilo? Então, dessa forma, a melhor alternativa, vamos ver todos aqui, ó. No item A, vai ser percorrido por uma corrente elétrica formada de portadores de carga negativa no sentido de P para N, já está errado aqui, né? É no sentido de N para P. Então, olha lá, os portadores de carga negativa, eles vão de N para P, e não de P para N.
E os de portadores de carga positiva no sentido de N para P. Aí inverteu também, né? Seria de P para N. Então o A está errado porque ele inverteu aqui. A B. Vai ser percorrido por uma corrente elétrica formada de portadores de carga negativa no sentido de N para P. Perfeito. E de portadores de carga positiva no sentido de P para N. Perfeito. Então a gente vê que a alternativa B é a nossa alternativa correta aqui. A alternativa C. Vai ser percorrido por uma corrente elétrica formada de portadores de carga positiva e negativa, ambas, todas, né, no sentido de N para P, né? De N para P, apenas a negativa. A positiva não, por isso que a C está errada. E D vai ser percorrido por uma corrente elétrica formada de portadores de carga positiva e negativas no sentido de P para N. No caso de P para N, são só as positivas, as negativas não. A E não terá percorrido por corrente elétrica nenhuma, tá toda errada, porque vai ter corrente elétrica, porém, ele só permite corrente elétrica em um sentido. Normalmente aqui, ele vai ser representado dessa maneira e a setinha indica para vocês o sentido que é permitido a corrente passar. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.